Iniciando o último bloco desse Frente a Frente, nós estamos conversando com o cineasta Paulo Henrique Soto, montesclarense, e ele estava nos contando que quando foi para o Rio, ele fez muita loucura lá. Quais foram essas loucuras, Paulo? A gente tem uma dimensão de vida maior quando se faz cinema. É. Porque você falou que você acha que tem 200 anos. Eu acho que eu tenho 200 anos de vida depois dos 30, que eu fui para o Rio. Porque você pega um filme para fazer de época, por exemplo, Mauá, o Imperador e o Rei. Aí você faz assessoria de imprensa, que é o meu caso, tem que conhecer toda a história do filme, ainda fiz uma participação como ator dessas minhas aparições. Aí você vivencia uma época que não era a sua realidade. Só que com a dimensão muito maior do que escrever um livro, porque veste as pessoas, coloca as pessoas naquele tempo, coloca barro no centro do Rio de Janeiro, em frente ao paço, para poder fazer os escravos serem vendidos. Aí o que acontece no meu ponto de vista, no seu inconsciente? Você é transportado para aquela época. Lógico. Entendeu? E isso eu fiz dezenas de filmes, de situações diferentes, que dá essa dimensão. E sempre corrido. As coisas são muito corridas nesse cinema. Você está aqui filmando, eu estou aqui dando entrevista para você. Se tiver algum problema no set de filmagem com o ator, vamos imaginar que a gente estivesse fazendo uma cena aqui. E eu, por exemplo, na coxia fazendo produção de set, e faltou, por exemplo, a sua camisa caiu o botão. Tudo bem. Aí a figurinista não está no momento. Alguma solução tem que ter dada. Você tem que pegar você que está cuidando do set, tem que pegar o assistente de direção, achar um jeito de colocar o botão ali, porque na sequência anterior tinha o botão. E isso, assim, em dimensões de coisas maiores. O filme do Sérgio Bernardo mesmo que eu fiz, era em Jacarepaguá, nós saímos nas ruas de buraco para levar um Rolls Royce, eu andando de Rolls Royce no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, que não tinha a infraestrutura de hoje, a gente andando nos buracos, porque tinha uma cena com Rolls Royce, quer dizer, é inusitado esses fatos, essas coisas são inusitadas. E os festivais de cinema, que você tem que controlar a imprensa para poder dar atenção para o filme que você está lançando. Quando tem ator famoso, que eu já trabalhei com todos eles, trabalho até hoje, você tem que direcionar a pessoa para determinado. Dá uma exclusividade para um jornal, dá uma exclusividade para uma televisão, requer um jogo de cintura, que é uma coisa muito... É uma rotatividade que eu chamei de loucura no bom sentido. Então, e o próprio cinema, tem um dinamismo muito grande. Não é à toa que a palavra cinema vem do grego kinema, com K, que é movimento. A palavra significa movimento. Tanto que filme narrado, filme muito fixo dentro de casa, não tem a grandeza do cinema no todo. O cinema tem que sair, voltar. Por exemplo, vou falar uma coisa que eu vou apanhar, mas eu não gosto do Tropa de Elite, porque você tem que parar de ver toda a loucura de movimentação que está no filme, mas você tem que escutar, porque o cara está narrando o que ele está falando, o que ele está fazendo. O Capitão Nascimento vira e fala, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo, ou seja, lá perde a atenção de uma cena importante que um soldado está fazendo, um policial está fazendo alguma coisa. O que você gosta mais no cinema nacional? Eu gosto de muita coisa no cinema nacional, gosto muito da obra de Carlos Alberto, não é bairrismo, não, as atrizes todas que trabalharam com Carlos Alberto, André Breutão, Tânia Alves, todo mundo, todo dia manda oferecer para ele que está disposto a fazer um outro filme com ele, pela habilidade dele como diretor, que é uma coisa sensacional. Como eu estava falando, Carlos Alberto, antes disso, fez produção do Joana Francesa, Collor era chofer da equipe dele para transportar Jean Moreau, era filmado na Lagoas, na terra do colorido, que acabou com o cinema anos mais tarde. E essas histórias que eu estou falando da loucura, que todos nós vivemos nos instantes que depois, contando as histórias, vira um pandemônio na cabeça de todo mundo, vira Olalaica, entendeu? Quando eu chego aqui e falo de Sônia Braga, minha amiga, por exemplo, eu vou ali no centro da cidade, alguém vira e fala, ei, virou Mané 400. Mas, além do Carlos Alberto, o que mais você gosta no cinema nacional? Tem muita coisa boa no cinema nacional. Agora, recentemente, tem uma leva de filmes da TV Globo, raríssimas exceções de filme bom.
e tem um mercado muito cruel que não deixa os outros filmes chegarem ao mercado. Não sai do eixo Rio-São Paulo quando entra em cartaz, porque como é business, a Globo tem toda a mídia paga no complexo global dela, mídia escrita, falada e televisada. E o cinema foi feito para ser visto, né? Lógico. E como não tem mercado... Você começou a gostar de cinema foi o quê? Vendo filme no Cine Fátima, no Cine Coronel, eu né? via Fu Manchu no Cine Coronel Ribeiro. Eu morava naquele terreno que tem lá hoje, que é uma garagem e que era uma casa enorme, que era do Dr. Alfeu, que papai morava lá, minha família morava lá. Eu ia ver, no sábado, eu ia ver Fu Manchu, que era um episódio que terminava assim, tchan, 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 para a gente descobrir o que vai acontecer no outro sábado. E a gente ia para casa já fazendo cinema, porque você ficava imaginando será que vai acontecer na semana que vem? Eu tenho uma crônica numa revista que eu escrevo, quem quiser ver minhas crônicas lá é só puxar, chama www.revistazepereira.com.br. Tem um tempo que eu não escrevo, mas lá tem um acervo e que eu falo do meu envolvimento com o cinema aqui em Montes Claros. A gente tinha 6 cinemas na cidade, Mário Ribeiro tinha 17 ou 14 cinemas, não sei, ao redor da cidade. E a gente via tudo, inclusive Fellini, Godard, tudo a gente via no Cine São Luís, que era o cinema de classudo dele. É onde a Casa Pernambucana. Hoje é onde as casas, onde hoje é Ponto Frio, sei lá. Ponto Frio, antigamente era Casa Pernambucana. E aí... Era o cinema que passava filme de arte. Passava filme de arte e os outros passavam... O Nova Olinda era lá na Melo Viana. Melo Viana. Depois o Lezinho construiu o Lafetá, que era um cinema de todo tamanho, que virou bingo, hoje em dia é faculdade. Foi fechando os cinemas. O cinema hoje é só no shopping. O cinema de shopping já afasta a plateia menos favorecida, porque é muito caro. Felizmente está começando agora a ter cinema na zona, tem um cinema lá fantástico, o Guadalupe, que chama Ponto Cine, que é pequenininho, mas as pessoas vêem todos os filmes brasileiros, porque a programação do Ponto Cine é específica. Mas o cara vai ver o quê? Ele vai ver os filmes, 600 cópias da Globo, bons, e as produções americanas, que é quem domina o mercado até hoje. Dizem que o cinema brasileiro melhorou muito porque passou a adotar o padrão Globo, né? O outro cinema, que não é global, que são inúmeros cineastas que fazem filmes, não entra no mercado, porque os filmes da Globo têm todo o mercado adquirido, os cinemas adquiridos em função da mídia que eles conseguem. Porque o que falta para mim, em termos de visibilidade para o cinema nacional, é voltar a uma antiga lei que tinha na época da Embrafilme, era 130 filmes, 123 filmes por ano nacional tinha que ser exibidos durante o ano. Agora é 29, parece, ou 23, enfim, é um horror a redução. E não tem, nessas leis de incentivo, não criaram, todo dia fala que vai se fazer isso, um dinheiro para ser gasto na mídia de promocional do filme. Porque se não tiver promoção, não adianta. Aí, como a televisão, a Globo, que é fantástica, já foi minha empregadora, já trabalhei lá e tudo. Tem toda a mídia e o que chega no povo é o que o povo acredita que tenha. Então, todo mundo fala, o cinema nacional vai muito bem, mas não viu 200 filmes, 100 e tantos filmes que já ganhou festival no exterior e tudo, que nunca vai entrar no circuito. Esse do Carlos Alberto, esse último? Passou no Rio uma semana. E não foi pro resto do Brasil. As leis são muito cruéis, você tem que fazer uma média de ingressos concorrendo com o filme americano, na mesma proporção. Covardia doida, né? E aí, os exibidores, como tem que passar, eles então começaram a fazer assim, passa o filme nacional 1h da tarde, 6h da tarde, a pessoa chega no cinema achando que é 2, 4, 6, 8 e 10, como toda a vida foi, e aí desiste e entra no outro filme. E vai perdendo o tesão. Ainda tem muita gente que gosta de cinema brasileiro, mas os jovens, que é quem ouve, quem vê essa televisão sua pela internet e tudo, tem que querer ver o cinema brasileiro. Porque Paulo Emílio Salles Gomes, que é um grande historiador do cinema,
que Deus o tenha, que morava em São Paulo, ele dizia que o cinema brasileiro diz mais ao povo brasileiro que qualquer filme estrangeiro, pela identificação. É lógico. Ô Paulo, muito obrigado pela entrevista, viu? Tenho certeza que o Montes Clarence, que não te conhecia, vai querer te conhecer mais. Muito obrigado, até a próxima.